Boa noite a todos. Meu nome é Anderson, faço parte do curso de Licenciatura em Matemática no campus IFPB Cajazeiras, tá? E vou responder agora uma questão da lista de Leonardo para compor uma das notas dele, beleza? A questão em questão é a questão número 5. Ela diz o seguinte: quantos números naturais de três algarismos distintos e não nulos existem tais que a soma desses algarismos sejam ímpar? Pois bem, para um número ele ser ímpar, né, a soma dos algarismos ser ímpar, nós temos que ter uma ideia. Se a gente tiver um número par e somar com um número par, a tendência é que o número também seja par. Por exemplo, 2 mais 2 vai ser 4. 4 é par. Agora, se eu pegar dois números ímpar, também vai ser par. Por exemplo, 3 mais 5. 3 mais 5 é 8. E 8 é um número par. Esse é só um exemplo. Se eu, por exemplo, pegar um número par e um número ímpar, eu terei um número ímpar. Porque 2, vamos supor, 2 mais 1 seria 3. 3 é ímpar. Então, pensando em um número que possui três algarismos, nós vamos pensar aqui nas possibilidades. Vamos ver aqui o seguinte. Se eu pegar esse primeiro espaço aqui e colocar os números ímpares, outra coisa importante, esses são números não nulos. Então, o zero ele não é incluído aqui, tá? Então, se eu pegar os números ímpares, eu vou ter quem aqui? Vou ter o número 1, número 3, número 5, número 7 e número 9, né? Essa aqui é um dos casos. Se eu pegar um número ímpar, somar com um número ímpar, dá um número par. E se eu pegar um número par com um número ímpar, vai dar um número ímpar. Então, eu poderia fazer aqui um dos casos como se fosse, novamente, números ímpares. Né, ó? Por quê? Ímpar com ímpar, par. Par com ímpar, ímpar. Então, aqui eu vou ter uma ocasião. Aqui vai ser o nosso primeiro caso. Mas, eu também posso fazer de outra forma. Qual seria uma segunda forma? A segunda forma seria se eu pegasse, por exemplo, dois números pares e um número ímpar. Então, como é que ficaria aqui? Ó? Eu vou pegar aqui o número ímpar. 1, 3, 5, 7 e 9. E números pares? O zero não é incluído. Então, vamos lá. 2, 4, 6 e 8. E aqui também outro número par. 2, 4, 6 e 8. Por quê? 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Ainda é um número par, ainda é um número ímpar. Se fosse aqui 2 ímpar com um par, não daria certo. Por quê? Se eu tivesse ímpar com ímpar, par, par com par, é par. Então, eu posso dividir esse caso aqui, essa nossa questão, em dois casos. Nesse caso, mais esse caso. Então, calculando aqui as possibilidades desses dois casos, eu consigo encontrar quantos são os números naturais de três algarismos que a soma deles seja ímpar. Veja só, o primeiro caso, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 5 possibilidades para o primeiro, 5 para o segundo e 5 para o terceiro. Então, eu vou ter 5 vezes 5 vezes 5, e quando eu multiplicar isso daqui, vai dar 125. No segundo caso, eu tenho aqui uma particularidade. Eu tenho aqui 5 possibilidades, vezes 4 possibilidades, vezes 4 possibilidades. Mas veja só, eu tenho aqui um seguinte caso. O número ímpar ele está vindo aqui no primeiro espaço, no primeiro algarismo. Mas eu também posso ter que esse número aqui ele esteja no segundo e também esteja no terceiro. Então, para mim resolver essa possibilidade, o que acontece? Ele pode estar em uma, duas, três posições. Então, eu vou pegar esse carinha aqui que eu ia multiplicar, como fiz o primeiro, e multiplicar por 3. Porque ele pode estar em uma, em duas ou em três posições distintas. Beleza? Quando eu multiplicar aqui tudo, isso aqui vai dar 240. Então, esse caso aqui eu tenho 125 possibilidades, e nesse caso aqui eu tenho 240 possibilidades. Somando ambas as possibilidades, eu terei exatamente
365 possibilidades distintas de ter um número de 3 algarismos que a soma deles seja ímpar.